Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos fazer aqui, na realidade eu vou dar algumas explicações de como remover um transmissor VHF FM de um televisor. Eu não me lembro do modelo do televisor porque já faz um tempo que foi removido a placa, descartado a caixa e tal, e a placa já foi desmontada e só ficou esse transmissor aqui. Na realidade na televisão ele tem outra função, mas ele só ficou essa placa aqui que eu serrei, né, que eu removi da placa mãe da televisão. Então galera, só vou deixar um modelo aqui que vai aparecer no vídeo para vocês. Só vai ficar a marca, não o modelo, a marca do televisor, tudo bem? Então vamos lá pessoal. Mas se você tiver esse CI aqui também, beleza, que é o BA1404 ou o BA1404F. Então qualquer uma dessas versões aqui já vai funcionar para você. O que você vai fazer na tua placa? Você vai procurar aqui, você vai ter a placa do televisor lá, da marquinha que apareceu no vídeo. Não me recordo o modelo mesmo, pessoal. Eu deveria ter, antes de ter descartado, ter marcado o modelo, mas passou um bom tempo aqui, eu acabei me esquecendo. Eu já fiz um vídeo relacionado sobre esse CI, a montagem completa numa protoboard, do início ao fim do transmissor. Dessa vez, aqui como a gente reaproveita ele completo. Se você não quer montar do zero, então você pode serrar essa placa e tá fazendo com que ela funcione numa boa. Vamos lá que eu me apressei um pouco aqui, né? Se você quiser se inscrever no nosso canal secundário, canal Play Electronics, o link vai ficar abaixo do vídeo. Se você quiser se inscrever aqui também, sempre será muito bem-vindo. Se quiser virar membro, tem as opções das assinaturas abaixo do vídeo aí, que começa com R$ 2,99, R$ 7,99, R$ 39,99, né? Hoje, né, tá com trava-língua aí. Mas, então, vai ficar as possibilidades, o conteúdo bem bacana para você. Você vai ter menções nos vídeos, ganhar o selo bem bacana, dependendo a assinatura que você for adquirir. Mas vamos lá então, se você quiser também adquirir algum produto do canal, vai ficar abaixo o nosso e-mail aqui, vai aparecer na tela. Então, esse aqui é o BA1404F, é um CI já no padrão SMD. Esse BA1404 é padrão DIL e esse é padrão DIP, então ele tem umas características diferentes. Esse é mais usado em placas impressas. A medida dessa placa que você vai cortar em volta do CI, aqui antes de eu passar as medidas, você vai ver esse orifício aqui. Então o terminal de baixo aqui desse orifício, ele vai ser 1 e vai continuar, vai terminar no 9, como prevê o esquemático, vai ir para o 10 aqui em cima e vai terminar no 18, como prevê no esquemático. Desse lado aqui da frente você deixa 1 centímetro, aqui atrás você deixa 2 centímetros, 1,5 centímetro, opa, tô no... a parte de polegadas, 2,5 centímetros. Do lado de cima aqui você deixa 2 centímetros, 2,5, se você quiser ter um pouco mais de segurança, para não, às vezes pode estar quebrando, né? Se a placa for muito usada assim, a televisão, né? Se ela foi muito usada, pode ser que acabe ficando mais amarronzada a placa aqui, mais difícil, né? De você estar tirando ela com mais qualidade. Eu cortei ela com a circular, né? Você pode cortar com a serrinha, com uma serra-fita aí, que você tiver. E aqui embaixo 2 centímetros, né? Pra gente estar reaproveitando o circuito. A maioria dos componentes aqui são impressos, capacitores, resistores, reguladores de tensão. Os capacitores eletrolíticos eles estão aqui, as bobinas também. Os capacitores IPF, diodo Varicap BB. Estão vendo ali aquele diodinho Varicap. Ele já vem completo, né? Então tá aqui a bobina que a gente vai fazer, como não tem trimmer, né, nessa bobina ajustável. Aqui tá regulado para VHF, mas nós vamos fazer aqui então, né, ela trabalhar com FM, beleza? Você vai ver aqui no projeto que tem algumas diferenças. É bem importante eu explicar aqui, galera, para você tá fazendo esse projeto bem feito, tá? Removendo lá e refazendo bem feito. Nós temos as entradas de áudio no terminal 1 e 18. Nós temos o positivo, que vai ser no terminal número 15. Terminal número 15 vai ser o positivo, 3 volts, 1,5 até 3 volts, 5 volts no máximo. Nós vamos ter o GND, que vai ser no terminal 3.
vai ser no terminal 7 também, o GND. Aqui ele cortou, pessoal. Aqui ele deu uma cortada, cara. Ele deu uma cortada nesse projeto. Aqui, galera, ele deu uma cortada, aqui é 3 volts. Aqui é GND. E aqui ele também vai no GND. O 8 e o 9. O 8 aqui ele também vai no GND. Todo esse daqui que tiver esse símbolo aqui, nesse projeto ele vai ir no GND. Beleza? Aqui, ó. GND. Aqui ele vai de GND até positivo com um resistor de 270 ohms. No projeto é um pouco diferente. E aqui vai sair a antena. Beleza? Aqui vai ser a antena. Na verdade, o símbolo da antena é assim, né? Aqui vai sair a antena. Então, aqui, pessoal, ele já tá tudo configurado, já tá tudo soldado aqui e tal. A gente vai precisar achar a entrada de áudio, vai precisar achar a alimentação e vai precisar achar a saída da antena e fazer o ajuste na bobina, porque ele não tem trimmer. E aqui nesse projeto aqui você vai ver que tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, o cristal de 38 kHz. Nesse projeto aqui não precisa, né? Nesse aqui não vai precisar. O MPX aqui ele já está configurado, que é nessa parte aqui. Ok, eu vou vou estar disponibilizando um projeto melhor. Essa bobina que eu falei para vocês aqui, que a gente vai fazer regulagem no lugar do trimmer, né? Substitui o trimmer. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A entradinha de áudio, que a gente pode fazer ele mono. Aqui vai ser R e L, pode ser mono. Pode puxar de um estéreo mesmo e juntar o R e o L. E o GND do áudio vai a GND justamente, né? Aqui, ó, o GND do áudio. Áudio menos. Vamos lá aqui então, que eu vou dar algumas explicações para vocês. Vou colocar aqui minha plaquinha, vou aproximar, dar um zoom e um foco aqui, que chegou a hora da verdade. Vamos lá que eu vou explicando, eu vou soldando aqui e o projeto vai se formando. Então, aqui no projeto, o 1 e o 18, tá meio desfocado, não vai aparecer. O 1 e o 18 são entradinhas e áudio. O 1 e o 18, eles vão com o capacitor aqui de 10 UF. Talvez aqui esteja diferente por 1 UF. E depois eles vão com um resistor de 47, um N ou até 100k e 1000 PF. Vai depender muito do projeto que você vê na internet. Então ele vem aqui. Vem nesses dois componentes, ó, esses dois componentes. Então aqui, pessoal, é uma entradinha de áudio. Porque se você pegar do número 1 e 18, vai com os dois capacitores, vai nesse resistor de 473 com um capacitor de 1N. E o resistor de 473, ele é de 47k, ok? Então, entradinha de áudio vai ser nesse ponto, nesses dois aqui. Eu serrei um pouco menor, mas a gente pode soldar aqui. O GND do áudio, pessoal, a gente só segue a trilha, pega o multímetro, vê se não tá fechando curto. Então, número 1, 2, 3 é GND. Tá vindo aqui e tal, nesse ponto aqui que contorna na placa inteira. Vem aqui, vamos ver se vai ir no 8 também. 7 vem nesse ponto aqui, passa por trás e vem no 3. Deixa eu ver aqui. O 8 ele não tá indo direto, né, galera? Não tá indo. Pode ser que seja um pouco diferente aqui, mas funcione. Nós vamos pegar, pode ser um RCA, pode ser uma conexão padrão P2, beleza? Olha, eu já juntei o RL aqui do meu P2, da minha saidinha auxiliar, quer dizer, mas pode ser um P2. Ó, já juntei o R e o L, né? R e L, o RL aqui. Juntei os dois que a gente vai fazer ele virar uma espécie de mono. Tranquilo, agora a gente vai soldar. E o GND, pessoal, agora, olha, só a gente vê se tá vindo do 3, é só a gente circular onde tá vindo todos, né, toda a trilha onde que tá chegando até o 3. Então, aqui é um GND, então a gente vai soldar aqui. Pronto, a entradinha de áudio tá tranquilo. Agora, o positivo e o negativo. O GND a gente já sabe o que é. A gente vai então solda mais um fio aqui no GND. Se você quiser soldar num outro lugarzinho, num outro lugarejo aí, com um esquemático em mãos,
nós vamos ver o 3.3 volts positivo tá vindo aqui. A gente vai ver aqui no 16 tá vindo com resistor de 27K, 17 com resistor de 27K, o 18 é a entradinha de áudio, no 15 ele tá vindo direto, então 3.3 volts no 15. No restante aqui, ele tá vindo na bobina direto, a bobina lá já tá soldada e tá vindo até o número 7 com resistor de 270 ohms, né? Daí sai a antena. Então o que a gente vai fazer? Se ele tá vindo no 15, olha aqui no projeto, por isso que sempre tem que estar na mão. Aí a gente vai ver aqui 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 15 tá aqui, pessoal, ó, tá saindo aqui. Olha, aqui a gente segue a trilha. Tá vindo aqui, tá vindo, vem aqui nesse ponto aqui, ó. Vamos virar aqui para ver o que tem. Olha aqui, ó, não perca o foco, não perca de vista, vem aqui. Então aqui, olha, o que tem aqui? Um jumper. Olha, galera, nós chamamos um jumper. Onde que tem esse jumper, será? Esse jumper tá vindo aqui, tá vindo nesse resistor aqui de... Tem que ser um resistor de 270 ohms, ok? Eu acho que não tá dando isso, tá dando até menos, mas é isso aí então. E esse resistor tá indo até o número 7 com uma bobina de 39 UH. De 39 UH. E o 7, pessoal, realmente ele vem aqui, ó. O 7 realmente ele vem a GND aqui, que eu não tinha visto, ó. Vem junta nesses dois resistores. Que impresso às vezes Cone aqui, né? Ele tem essa marcação em branco. Mas é isso aí, então. A antena aqui, pessoal, olha, se você for ver no projeto, ela vai antes... Olha aqui, vamos ver se dá um foco. Ele vai antes do resistor de 270 ohms, né? Antes daquele resistor verde. Então a antena nós podemos puxar direto da bobina, ó. Nós estávamos procurando positivo e acabamos achando antena. Olha aí que beleza. A saída de RF do meu transmissor. Positivo, pessoal. Então vamos seguir. Voltando lá, voltando no número 15 aqui, tá indo até o número 7 lá, tal. Agora vamos seguir aqui, que tá vindo até nesse regulador de voltagem. Aqui é um regulador, ó, tem dois reguladores, aqui também é um regulador. Tá vindo nesse regulador de 3.3 volts. Onde que a gente vai soldar então, cascudo pescador? A gente pode soldar, pessoal, ali antes, aqui ó, direto no número, como é bateria e a bateria já tem 3.7 volts. Mas se você quiser soldar antes do regulador ou depois você solda direto no número 15 aqui, ó. Tem um espaço. Acho que eu vou soldar aqui, pessoal, porque tem já uma conexão aqui, ó, antes do regulador. Porque daí ele já vai a voltagem correspondente, do jeito que é para ser. Pronto, alimentação positivo 3 volts, 3.7 na verdade, ou até 6, porque ele tem agora o regulador ali, né? A gente soldou antes do regulador. GND, alimentação do áudio aqui, alimentação de voltagem e a saída da antena. A gente vai soldar aqui, pessoal. Calma aí, deixa eu virar aqui. E tem o teste ainda, né? Então fique atento. Olha aí, ponto da antena nessa chapa aqui. Máximo de transmissão desse transmissor é 1,5 m. Vamos tirar aqui esse esquemático que eu vou estar disponibilizando para vocês. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vou desaproximar aqui tudo o zoom. Nós vamos alimentar ele. Nós vamos colocar um rádio, por exemplo, fixado na frequência de 99 MHz, ok? Que é uma frequência mais ou menos aí, nem para mais nem para menos, entre meio. E nós vamos fazendo a regulagem aqui desse cara. Nós vamos deixar o rádio perto, porque ele só transmite até 1,5 m. Porque a potência dele é mais do que isso, só com etapa DRF. Então, vou pegar uma chave de fenda aqui e nós vamos... Olha, chave de fenda e nós vamos fazer esse trabalho. Vamos colocar uma conexão aqui, um P2, levando até o computador com áudio. Essa parte é uma das partes mais críticas que tem no transmissor, né? Achar a primeira regulagem. Vamos lá, então. O que a gente faz? Agora a gente vai ligar um rádio do lado e vamos fazer a regulagem. Já está tudo ligado o meu aparelho, o meu rádio está aqui do lado. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ok. Então vamos fazer a regulagem, beleza?
Tá tudo ligado, alimentado o meu projeto com 3.3 volts. A antena tá aqui. Vamos fazer o ajuste aqui. Vamos procurar, galera. O procurar é as pessoas falham nesse momento aqui. Olha, estão vendo que bem no fundo ele tá saindo ruído, ó. É uma música comum aí que toca em todos os meus vídeos. Vamos fazer o ajuste. Beleza, pessoal, é mais ou menos... Calma aí. Pessoal, é mais ou menos por aí. Se escutaram ruído modificando? Então, agora nós vamos fazer a procura ali no rádio. Sinal que a gente já está muito próximo e a faixa está próxima aqui. A gente já cravou ali. Vamos erguer o volume e vamos sintonizar. E é isso aí, galera, viu? Vamos ver aí se ele é bem estável mesmo, como prevê o projeto. É isso aí então, galera. Vocês viram como a gente consegue fazer um transmissor FM retirando partes aí de um transmissor já existente de um televisor, uma sucata de um televisor. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal. São muitas dicas, super vídeos. Então já deixa um fantástico like aí que a gente sempre traz o melhor conteúdo aí para o nosso canal, para o YouTube, para a internet aí, sempre o melhor conteúdo que a gente consegue encontrar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Já deixa aquele fantástico like e compartilha o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Se inscreva no canal, que é super importante. Se inscreva no canal Play Electronics aí também, que vai ficar o link abaixo. E aquele abraço. Tchau, tchau.